Podcast Vida e Jazz em São Paulo, onde a história da cidade e da música são a mesma. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Vida e Jazz em São Paulo. Aqui a gente ouve sobre jazz na cidade de São Paulo em primeira mão, direto dos músicos que vivem o estilo diariamente. Hoje, a gente vai falar com um convidado que não é só músico, mas também ensina música. Ele é guitarrista, violonista, produtor musical, professor de música e também de história da música popular brasileira. Seja muito bem-vindo, Samuel Fratelli. Muito obrigado, prazer estar aqui com você. Samuel, bem-vindo, obrigado por falar com a gente hoje. E o Samuel nem sempre morou em São Paulo, mas a gente vai conversar um pouco com ele sobre como é ser músico aqui na cidade. E também a gente vai falar um pouco sobre as coisas do lado histórico do jazz. Por isso, para mim, ele é o convidado perfeito para abrir os trabalhos do podcast. Eu, pessoalmente, tive o prazer de ser aluno do Samuel, aprender com ele tudo que tem a ver com jazz, teoria, improvisação, e foi ele que abriu minhas portas do jazz para MPB. O Samuel atua como músico, ele é professor e produtor musical aqui em São Paulo, onde ele também tem um estúdio dele, onde, aliás, estamos gravando hoje. Então, também quero agradecer ele por ceder esse espaço para a gente poder fazer essa entrevista mais íntima, mais próxima, mais casual do que seria se a gente fizesse da forma que está tendo que ser feito já no último ano, um ano e meio, por causa da pandemia do coronavírus, contra a qual estamos protegidos, somos vacinados e num ambiente adequado aqui para evitar qualquer tipo de transmissão. O Vida Jazz é produzido por mim, Marcos de Rosa, com material do meu trabalho de conclusão de curso em jornalismo, na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, sob a orientação do professor Dr. Luciano Barros Maluli e o professor Dr. Eduardo Vicente. Então vai aí também o agradecimento aos orientadores por possibilitar o programa. Samuel, vamos começar falando de você e aí a gente entra no jazz em São Paulo mais profundamente, tá bom? Eu queria começar com você se introduzindo, por favor, se apresentando para o nosso ouvinte. Tá, eu sou Samuel Fratelli, atuo como músico há mais de 20 anos e é que eu comecei a estudar música muito novinho, mas trabalhando com música há mais ou menos há 20 anos, né? Comecei estudando música com 8 anos de idade, estudando violão erudito e aí eu fui tocar rock como todo moleque. Foi quando eu fui tocar guitarra com 12, 13 anos. E aí aos 16 anos eu conheci o jazz e foi aí que eu comecei a ouvir esse som e já comecei a trabalhar também com música desde essa época. E com 15 anos eu já falei para meus pais que eu queria ser músico e desde então trabalho com música, né? Mesclei com outras coisas no decorrer da história da minha vida aí, mas música sempre estava ali presente. Perfeito. Samuel, deixa eu já te perguntar, você se considera músico de jazz? Olha, falar que eu sou um músico de jazz exclusivo é meio complicado, porque a gente tem que tocar muita coisa na vida, né? Eu gosto muito de jazz, toco muito jazz, mas eu não sou um músico exclusivo de jazz, né? É um dos estilos que eu mais gosto de tocar. Eu acho divertidíssimo a improvisação, aquela sensação que tem na hora que a gente tá tocando com os outros músicos, dessa troca de musicalidade, que é uma coisa que acontece só no jazz mesmo, né? Então, mas eu não me considero um músico ou músico de jazz, mas que toca jazz com muito prazer. Sim. E entre os estilos que você toca, que você executa, o jazz tá lá presente, e além de outros quais? O blues, eu sempre ouvi muito blues também, e ainda sendo guitarrista, o blues tem que estar presente mesmo, então o blues está presente no meu som, mesmo como o rock, como eu ouvi rock moleque, ele não sai totalmente, né? Então, às vezes eu tô tocando um negócio, faço uma frase que tem essa influência do jazz, do rock, né? Isso acontece muito com o Mike Stern, por exemplo, que também veio do rock, o cara toca jazz hoje, mas você ouve lá, o cara faz umas frases roqueiras pra caramba no meio, e bem como funciona o contrário também. Uma vez eu tava tocando um pop rock com os caras, e aí rolou um improviso lá, e aí tava tocando, aí era com uma galera que eu não tinha tocado. Eu conhecia uns ou outro, o outro não, né? Aí o pianista veio falar comigo, de onde você é, não sei o quê. Aí quando eu falei que era de São Paulo, que eu tava em Belo Horizonte nessa época, aí eu falei, sou de São Paulo, sou do clã lá.
Ah, entendi seu solo. Ele falou, não, cara, porque você não fez um solo de roqueiro. Tinha uns negócios misturados ali no meio. E o cara entendeu o seu jazzismo, por assim dizer, por ser de São Paulo? Não, por causa do ser do Clã, né? O Clã é uma escola aqui de São Paulo, que é a escola fundada pelo Zimbotril. Então é meio que a escola que formou vários músicos de jazz, de MPB e tal, né? Então, quando eu falei que ele conhecia o Clã, ele falou, agora entendi seu som, né? Por ser de São Paulo e ainda vindo do Clã, que é uma escola referência aqui no estilo. Legal. E você falou pra gente que com 15 anos você já decidiu que queria ser músico. Quando você considera que começou assim sua carreira de músico? Olha, se for profissionalmente, foi com 18 anos. Que aí foi quando eu comecei a ganhar meus primeiros trocos tocando, entendeu? Mas eu já fiz gravações com 16 anos, já fiz a minha primeira gravação foi com 16 anos, mas com 18 foi a que foi um pouco mais profissa mesmo. Entendeu? Que aí tinha um produtor envolvido, e aí tinha roteiro todo de gravação, não era um negócio chegar lá e tocar, mas de qualquer forma, né? Não, tinha um produtor lá, tinha as datas de limite de entrega dos trabalhos, então já era um negócio mais profissional mesmo. Então eu considero que com 18 anos foi meu primeiro trabalho profissional. Sim. E quando você estava começando, tinha assim... músicos, pode ser locais, pode ser em geral, que você mais se inspirava assim? Locais... Eu acho que sempre os professores, né? Os professores são os primeiros que a gente acaba se espelhando, que acaba direcionando a gente pros estilos de música, pros sons, né? Então acaba que eles foram os primeiros. E quando eu comecei a tocar novo, com gente mais velha, esses caras acabaram se tornando referência pra mim. Então tem um cara que é o pianista, hoje ele nem toca mais profissionalmente, ele é advogado, seguiu a carreira dele, toca assim, tipo, de fim de semana, em casa, na dele. Mas foi o cara que me conduziu mesmo pra esse som, um som diferente. Que quando a gente começou a tocar, ele me deu uma fitinha cassete. Falou, ouve esse som. E era George Benson. E aí quando eu ouvi, eu falei, cara, que som é esse? Nunca tinha ouvido um negócio desse. Pra mim era totalmente diferente. Ele me levou no Sesc pra assistir show. Ele falou, não, vamos comigo, vamos assistir um show de música instrumental. Então ele foi um cara, não por ele tocando, mas foi o cara que me pegou pela mão e falou, não, vamos ouvir um negócio diferente, vamos fazer um negócio diferente. Ouve isso aqui, ó, pede pro seu professor pra estudar harmonia. Ele que chegou pra mim, falou, ó, você tá estudando guitarra lá? Chega pro professor e fala que você quer estudar harmonia. E foi quando eu cheguei pro professor e falei exatamente isso, ele coçou a cabeça e falou, harmonia. Eu falei, o cara não sabe. E aí eu tive que procurar um outro. E então vamos falar, já que você tocou no assunto, vamos falar do seu instrumento, ou pelo menos o instrumento principal, que é a guitarra e o violão. Queria saber um pouco da sua história com o instrumento, quando que você começou a tocar, quando que você... percebeu que aquele estava sendo o seu instrumento de escolha, né? Sim, minha mãe toca piano e tocava um pouquinho de violão na época, quando era criança ainda. E a gente tinha instrumento em casa, né? Tinha teclado, tinha piano. E eu cresci na igreja, né? Então aí muito envolvido com vários instrumentos. Então lá tava o pessoal tocando, tinha bateria, tinha baixo, né? O pessoal cantando. E como minha mãe tocava na igreja... E ela ensaiava com o pessoal, fim de semana tava lá, passava o sábado à tarde inteiro, junto com os músicos lá, sentado, né? Criancinha lá com 7 anos, 6, 7 anos. E aí com 8 anos, eu pegava, os caras estavam tocando, e eu pegava a capa do violão do cara do violão e ficava tocando na capa enquanto eles ensaiavam, assim, né? E aí um dia eu cheguei em casa, e o violão tava lá no quarto da minha mãe. Falei, mãe, quero tocar isso aqui. Quero tocar violão. E aí eu tinha 8 anos, me pôs na escola de violão e nunca mais parei. E aí eu comecei estudando violão erudito. Comecei a tocar, e gostava muito de tocar. E aí quando eu tava acho que com 11 anos, o meu tio, ele é guitarrista. Mas a gente não era tão próximo assim, a gente via ele de vez em quando. Eu sabia que ele era guitarrista, mas não ligava muito pra isso. Principalmente porque, pra mim, a guitarra era um violão elétrico. Né? Pensa que estamos falando de anos 80, né? E final dos anos 80 ali... Não tinha violão elétrico.
Então, no máximo que você punha aquele captador tosco na boca do violão ali, né? Mas então, pra mim, guitarra era o violão elétrico. Aí, um dia, eu fui na casa dele, aí eu vi ele ligando uns pedaizinhos assim, tal, e tocando, fazendo um solo com drive. Eu falei, que é isso? Eu quero esse negócio. Cheguei, pai, eu quero uma guitarra. E aí foi quando meu pai comprou uma Giannini SG pra mim. Legal pra caramba, inclusive, que meu irmão deixou cair, quebrou o braço. Tinha tensor nessa época já ou não? Ela tinha, mas ela quebrou bem no headstock ali. Não teve conserto, a guitarra não ficou boa. Né? E foi aí que eu comecei a tocar guitarra, mas eu nunca larguei o violão, né? Porque eu sempre gostei muito do violão. Tocar as peças eruditas eu gosto muito, acho legal pra caramba. Então sempre tento mesclar, né? É meio difícil arrumar tempo pra estudar tudo que eu quero, mas eu sempre tento mesclar minhas peças eruditas no meio dos meus estudos, porque eu gosto muito dessa parte do violão também. E principalmente depois que eu comecei a ouvir mais música brasileira, aí a bossa nova, o samba, o choro, acabou fazendo muito parte também dessa minha parte violonística, desse meu lado violonístico. Né? E aí eu acabei tocando baixo também nesse meio tempo aí, porque precisou, na verdade, a primeira banda de rock que eu toquei, né, de moleque, eu tinha 13 anos, eu fui baixista. E agora, voltando pro jazz, e ainda dentro do assunto, a guitarra é um instrumento forte no jazz, é um instrumento que tem a presença no jazz, e eu queria saber quais são alguns músicos de jazz que te inspiraram. Você já falou do Mike Stern, né? Quais são alguns músicos que você se espelha, e se tem algum paulistano aí no meio? Sim, como eu até falei, a primeira fitinha que eu ganhei do cara lá, do pianista lá, era o George Benson. Então o George Benson, pra mim, é o cara que é um ícone da guitarra do jazz, né? Aí eu falei do Mike Stern. O Mike Stern é um cara que veio depois, né? E ele foi uma cria do Miles Davis, né? Mas que é legal pra caramba. E ele faz um jazz fusion, na verdade. Ele não faz um jazz puro ali. Tem o Pat Metheny, que pra mim é o cara, assim, foi um cara que me inspirou demais. Muito melódico, e que eu sei que a inspiração dele é o Toninho Horta mineiro, né? Que eu gosto muito também. Então aí você percebe, é muito parecido o som deles ali, né? Tem o Pat Martino, que esse é jazz mesmo, que tem até uma história muito doida lá, dele ter sofrido um acidente lá e desaprender a tocar e tal. Mas legal pra caramba, gosto muito do Pat Martino. E tem os caras, o Wes Montgomery, que é um ícone, na verdade, foi o cara que inspirou o George Benson. Então, pensando lá na história do jazz mais pra trás. E tem o Charlie Christian, que é um cara que pouca gente conhece, mas ele foi um dos primeiros a fazer improvisação de guitarra. Porque quando começaram as bandas de jazz, lá, pensando lá pra trás mesmo, antes do bebop e tudo, né? A guitarra, ela meio que era um acompanhamento só. Então os guitarristas só faziam punk, 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 punk. E aí o Charlie Christian, ele começou a tirar o solo do saxofonista e tentar tocar na guitarra. E foi aí que, dá pra guitarra improvisar também no jazz, né? Então o Charlie Christian é um cara muito importante na história do jazz. Mesmo que ele não seja um guitarrista virtuoso, como o Benson, por exemplo, e outros, mas ele foi um ícone no desenvolvimento da guitarra jazz. Sim. E você falou pra gente que quando você começou a ouvir jazz foi mais ou menos quando? Você tinha quantos anos? 16 anos. 16 anos. Isso. E você, aqui em São Paulo, quando você começou a ouvir jazz ao vivo? Foi mais ou menos nessa época, com 18 anos mais ou menos, que aí eu já podia ir pros lugares, né? E a primeira banda, que foi até esse cara que me levou, esse pianista, foi assistir o Léo Gandeman no Sesc. E aí, mas é música brasileira e tal, né? Mas é música instrumental e com improvisação. E aí eu fiquei impressionado de ver eles improvisando, que eu não tinha visto isso ainda. Pra mim isso era novidade. Né? Ver uns caras ali na minha frente
não tinha ninguém cantando, né? O que já era um som diferente. E eles improvisando ali ao vivo, né? Aquele som que eu percebia que, pô, não é que o cara ensaiou ali no estúdio, fez e refez. Puta, ele fez um improviso maravilhoso ali na minha frente, na hora. Então aquilo foi bacana. E eu comecei a ouvir, tinha bastante o Sesc, ele tinha toda segunda-feira os sons instrumentais. Puta, eu ia quase toda semana ver gente diferente lá tocando. E aí vi vários músicos de vários instrumentos, e aí com um pouco mais jazz, um pouco mais field, um pouco mais brasileiro, né? E tava sempre vendo essa galera tocando, né? Sempre que eu podia, eu tava nesses lugares aí, frequentando acho que o Sesc, todo mundo que gosta desse tipo de música conhece, né? Sim. Sabe que o Sesc tem essa presença do jazz e da música instrumental. E além do Sesc, você lembra assim de cabeça alguma outra casa, algum outro lugar onde você ouvia esse tipo de música? Tinha, anos atrás, o Garoa, que era meio que o lugar, assim, para se ouvir jazz. Era uma casa pequena e que tinha bastante coisa. Infelizmente fechou, né? Já fechou há uns anos, né? Mas era uma casa, assim, ícone. Todo mundo falava, o Garoa Jazz Bar e tal. Né? Então eu acho que era o lugar na época, assim. Estão pensando no início dos anos 2000 já, né? E aí era um lugar bacana, assim. Hoje você tem outras casas, tem o Jazz Bee, né? Tem o Tom Jazz, tem o Off Jazz também, que sempre foi uma casa tradicional, pequena também. Eu cheguei, inclusive, já a tocar lá no Off Jazz, né? Uma casa bem ícone, assim, também. Tem o Tom Tom, fica lá em Moema também, já tive a oportunidade de tocar lá, né? Mas eu acho que dessa época aí, do início dos anos 2000, o Garoa era o lugar que todo mundo queria tocar. Né? Então, e que vinha, né? A cena do jazz mesmo era lá. Então, vários guitarristas lá que eu vi tocando lá, tal, né? Michel Leme tava lá, o Josival Paz, Fernando Correia, que pra mim é um puta guitarrista brasileiro legal. Foi muito bom, muito bom. Agora vamos ouvir a música Substance, de Samuel Fratelli.
ouvimos Substance, composta por Samuel Fratelli e interpretada pelo Duo Expresso. Agora vamos falar do tempo que você passou em BH. Samuel morou 1 ano em BH, não foi muito, mas conversando com ele eu pude perceber que podemos ver umas diferenças aí que é legal de notar entre a cena musical de BH e de São Paulo. Eu estava conversando com ele aqui, falamos, olha, jazz é em São Paulo que se ouve, né? Agora, queria deixar o Samuel falar um pouco sobre como que é a cena musical, se tem uma cena de jazz em BH e também a diferença entre BH e aqui em São Paulo, musicalmente e principalmente falando de jazz. Sim, BH tem músicos excelentes. Eu acho que lá, além de ter sido o berço do como eu falei já, do Toninho Horta e de tantos outros músicos lá, né? Clube da Esquina, que nasceu lá. Inclusive, eu tive a oportunidade de comer no restaurante, que é um restaurante lá de massa, de comida italiana lá, que fica ali na Santa Ifigênia, né, em Belo Horizonte. E aí foi lá, eu tava lá com um amigo e falou: foi aqui nesse restaurante que nasceu o Clube da Esquina. De vez em quando eles estão por aqui. Eu olhei em volta, mas no dia que eu fui não tinha ninguém. Ele falou: não, o Toninho Horta tá sempre aqui. Eu falei: puta, hoje podia estar, né? Mas não tava, não tive a oportunidade de encontrar o Toninho Horta lá. Mas realmente, tem pouquíssimos lugares com música ao vivo lá, pra começar. Você tem... Porque eu não sei como tá hoje, tá? Isso foi em 2006 que eu morei lá, né? E depois eu acabei indo pra lá poucas vezes, meio pra trabalho, ia voltar, fazer bate-volta, assim. Nunca mais fiquei lá mesmo, passando um tempo em Belo Horizonte. Mas em 2006, a cidade era muito concentrada no centro mesmo. Então você tinha o centro de Belo Horizonte, e aí você saía tipo 6 km, 7 km do centro, já não tinha mais nada. Né? Inclusive, nessa época, eu não conseguia nem abastecer o carro sem ser no centro. Tinha até alguns postos, mas não aceitava cartão de crédito, essas coisas. Banco, só no centro da cidade. Então você pensa, Belo Horizonte, uma capital de Minas, cidade grande, mas que eles viviam meio como cidade do interior ainda, né? O próprio pessoal de lá fala, não, a gente aqui é uma roça grande, né? Então não é nenhuma uma observação minha, deles mesmos, né? Então acaba que no centro você tinha algumas casas que tinha música, mas muito poucas, ali, principalmente no bairro da Savassi, que é um bairro de classe média alta, né? Então ali acabava tendo alguns lugares, mas muito pouquinho, assim. Eu cheguei a ver um lugar lá, que eu nem lembro o nome da casa, que tinha um trio tocando uma vez. E foi praticamente tudo que eu vi, assim, da cena do jazz mesmo, na noite de Belo Horizonte. Uhum. Você tem shows, claro, que aí nas casas de shows mesmo, vem até artistas internacionais que tocam em Belo Horizonte, por ser uma cidade grande e referência no cenário musical mundial, inclusive, né? O pessoal fala, vou tocar em Belo Horizonte, daí não sai o Toninho Horta, Milton Nascimento, né? Então, acaba que tem essa referência. Mas é mais os shows mesmo nas casas grandes. Você tem o Palácio das Artes lá, que é famoso, né? Então, tem muito show que acontece no Palácio das Artes. Mas na cena da noite, assim, eu vi pouca coisa e eu praticamente não participei disso, né? Eu senti até uma certa resistência dos músicos mineiros com relação a mim quando eu falava que era de São Paulo. É, né? Mesmo? Eu senti isso, né? Eu falava que era de São Paulo, que eu já ficava meio assim e não me chamava pra tocar. Olha! Né? Rolava não sei se uma rixazinha, olha, assim, com relação a eu ser de São Paulo. Mas questão de estilo, questão de gosto? Não é uma questão musical. Só rixa mesmo. Só rixa. Paulista e mineiro. Paulista mineiro. Que coisa. Aí conversando com alguns lá, até amigos meus lá, eles porque paulista é metido, né? Não, a gente não é. Não, você acha que vocês sabem tudo. Então aí eu falando com eles depois, saquei, né? Foi interessante que na escola de música, primeira escola que eu cheguei lá, com você meu currículo. Foi lá pra dar aula? Não, eu fui lá porque eu tava tocando com uma cantora. Sim. Que era lá de Belo Horizonte. Então eu fui pra ela. E aí, como eu tinha alguns amigos lá, ele falou, cara, do jeito que você toca, você vai vir aqui, você vai ter trabalho pra caramba. E eu tava um pouco saturado de São Paulo nessa época mesmo. Falei, vou aproveitar, né? Vou pra Minas, é um lugar legal pra caramba, musical, assim, dos músicos que eu gosto. E ainda já tenho amigos lá, tô trabalhando com uma cantora de lá.
Puta, eu só vou juntar ali, né? Vou trocar minha cena. Puta, mas não aconteceu nada. Nem esse meu amigo que me falou, não, vou te arrumar um monte de trabalho. Nem ele me arrumou um trabalho em um ano que eu fiquei lá. Né, ele era um saxofonista, muito bom, inclusive. Né? Mas porque acontecia muito isso. Mas aí quando eu cheguei, aí eu falei, vou ter que dar aula, né? Uma coisa que eu sempre fiz. Na primeira escola, que é uma escola que chama Centro Musical Minueto, uma das maiores escolas lá de Belo Horizonte. E aí eu cheguei com o meu currículo, a diretora pegou. São Paulo? Não, tô aqui. Tá, você pode começar semana que vem? Assim, entendeu? Então, aí, pra educação, quando eu falei que era de São Paulo, aí é legal. Mas na hora que era pra interagir com os músicos, você é de São Paulo, né? Melhor não, né? Então rolava muito isso, assim. Pô, isso é legal de ver, porque eu não sabia disso. E acho que é interessante da gente ver como São Paulo tem essa presença, né? Inegável. Até o próprio músico de São Paulo ter essa aura que persegue ele, né? E ter essa diferença tão grande, né? Porque São Paulo é a artéria, né? Que corre toda essa música ao vivo, música instrumental, jazz. E essa coisa de ver como em BH, que todo mundo, poxa, Clube da Esquina, de onde saiu tanta coisa legal. Essa diferença de que, assim, São Paulo é o motor do jazz, né? É verdade. E aqui em São Paulo é outra realidade, né? Sim. Cheio de clubes, cheio de casas. Claro, hoje em dia é uma cena mais underground, né? Mas é muito legal de ver essa diferença. Achei bom a gente ter conversado sobre BH, mesmo legal. num podcast sobre São Paulo. Sim. Porque acho que o próprio tema do podcast é esse, é demonstrar como a própria história do músico paulista conta a história do jazz no Brasil. É verdade. Né? E agora eu quero, antes de passar para o nosso próximo assunto, quero falar com você sobre um dos seus trabalhos mais recentes, né, pro nosso ouvinte até poder ter uma ideia de como você vem atuando como músico. Queria falar sobre o Do Expresso. O Do Expresso. Queria saber a história do grupo, como é a música que vocês fazem, qual é a ideia. Queria conversar um pouco. Sim, o Do Expresso, ele surge da ideia, é um duo, né? Sou eu e o pianista, o Henrique Pereira, que é amigo meu há anos, assim. E até o nome, que é Do Expresso, vem de café, né? Porque a ideia surgiu mesmo, porque a gente dava aula na mesma escola junto. E aí, intervalo de aula vaga. Vamos tomar um café. E a gente começava a conversar, falando de música, falando não sei o quê. E aí eu comecei a mostrar umas composições minhas pra ele. E falar, não, porque eu tenho umas músicas, tal, instrumentais. Né? E aí ele, eu também tenho. E a gente começou a trocar essas figurinhas. E aí num desses cafés, a gente podia começar a tocar os negócios. E na verdade, a gente primeiro montou um quarteto. Antes do Expresso, a gente montou um quarteto, chamava Os Olívios. Tipo, nome estranho pra caramba. Mas é uma referência ao Fringe. Lembra daquela série Fringe? Você chegou a assistir? Não me lembro. Série legal pra caramba. E tanto eu quanto ele gostava muito. E foi bem na época que tava no auge a série. Tava rolando a série. E aí a gente arrumou um baterista e uma baixista que também gostavam do Fringe. Falou, a gente tem que botar um nome com referência ao Fringe. A gente ficava conversando disso, né? E aí a protagonista da série chamava Olivia. Então, os Olívios, né? Mas acabou que a série já acabou. Foram 5 temporadas muito boas, inclusive. E aí, mas acabou não dando certo. A gente começou até a tocar. A gente fez Madeleine. A gente fez alguns lugares lá e tal. Mas Madeleine foi legal. A gente fez uma temporadinha lá. E aí tocando músicas autorais, mesclado com algumas outras músicas que a gente gosta, né? Então, tanto de música brasileira quanto internacional. Mas acabou que era sempre ruim, não conseguia, os músicos não podiam, tal, não sei o quê. Parou o projeto. A gente tentou uma segunda vez mudando a formação. Aí a gente botou uma saxofonista junto com a gente. Vamos fazer um quinteto agora. Fizemos acho que uns 3 ensaios e acabou. Putz, tá difícil, né? Aí a gente continuou nessa conversa. Não, a gente precisa fazer. A gente falou, então vamos gravar? Nós dois. Então ele falou, vamos fazer uma banda tipo Tears for Fears, que é os 2 caras. Vai ser nós 2. Né? E a gente faz. Falei, beleza. E aí foi nessa época que a gente começou a tocar num restaurante ali em Higienópolis, chamava Doca. Né? E aí a gente começou a tocar toda sexta-feira. Que legal. E aí a gente começou a tocar música brasileira, e a gente começou a pôr as nossas músicas no meio do repertório. E elas foram ganhando forma em duo, né?
Que a gente tinha pensado tudo em quarteto, ela agora começou a ganhar forma em duo, né? Então aí tava indo lá e tal, a gente começou a fazer direto. E a gente falou, não, vamos... Esse é o som agora. Então aí que a gente deu o nome de Duo Expresso. Exatamente por causa dos cafés, que a gente gosta demais. Sim. Aí veio a pandemia, parou tudo, né? E aí a gente ficou um tempão sem fazer, praticamente um ano sem tocar. Não tinha nada. O Doca, inclusive, acho que até fechou, nem tem mais o restaurante. Então... E aí a gente começou a fazer uns concertos online. A gente começou esse ano. O primeiro que a gente fez foi em maio, né? E aí a gente fez o primeiro do Expresso, só eu e ele mesmo. E foi super legal, a resposta foi bacana. E aí a gente depois já fez mais 2, né? E aí a gente pôs um playback de baixo e bateria com a gente pra dar um apoio. E que foi mais legal ainda, porque a gente ficou mais livre pra tocar, né? Então, o do Expresso, na verdade, é um projeto de música autoral. A gente vai lançar o nosso álbum assim que der. Então tá em processo já pra gente lançar ele aí, também em gravação, né? Desenvolvendo os arranjos das músicas, escolhendo quais músicas vão entrar. Porque a gente tem música pra caramba, né? Então já dá pra fazer acho que uns 3 álbuns assim, de autoral. Eu quero ouvir, não sei se vai ter no disco, mas é aquela Tarde Chuvosa. A Tarde Chuvosa com certeza. Chuvosa. Inclusive a Tarde Gosto. Chuvosa eu vou lançar um single antes. Então vai sair em breve aí um single de Tarde Chuvosa. Fica o aviso pra quem estiver ouvindo, pra ouvir a música do Samuel, que é fantástica. Vamos ouvir Tarde Chuvosa, de Samuel Fratelli.
Acabamos de ouvir Tarde Chuvosa, composta por Samuel Fratelli e interpretada pelo Du Expresso. E aproveitando que veio o assunto, né? Acho interessante a gente passar também pelo quanto que a pandemia afetou não só a nossa vida pessoal, mas essa cena em geral de São Paulo, né? A gente viu as casas fechando, os shows ao vivo tendo que parar, né? Claro. E essa ascensão do show online, né? Me fala um pouco o que você acha que essa coisa do show online afeta a experiência de ver música ao vivo, se tem como manter uma cena só na base do show online, porque alguma hora, claro, vai ter que voltar ao show ao vivo. Mas, por enquanto, você acha que isso oferece algum perigo para a cena? Você acha que isso é uma ameaça? Como é que você vê tudo isso? Quando começou a pandemia, que aí começou a fechar tudo, ninguém sabia o que fazer, né? Então pegou todo mundo de surpresa e ninguém estava preparado para isso. Então foi aí quando começaram a ter essas ideias de show online. Eu mesmo demorei para fazer, fui fazer só esse ano. Ano passado eu não fiz nada disso. Então eu fiquei sem tocar. Eu cheguei a fazer, porque eu toco uma outra banda que chama Sonografia, que é uma banda maior mesmo, tem até uma cantora que faz com a gente. E a gente já tinha um público, a gente fazia mensalmente o show com Sonografia no Círculo Militar, ali no Ibirapuera. E aí a gente já tinha um público que acompanhava a gente, todo mês os caras estavam lá, né? E aí esse pessoal, mas a gente quer ver vocês tocando. Eu falei, mas não tem como, onde, né? E aí o cara de um prédio lá, ele falou, não, vocês vão vir tocar no meu prédio. Que começou a rolar esse tipo de coisa, né? Então a gente tocava embaixo, assim, no pátio, e o pessoal ficava na sacada. Então em 2020, a gente fez 3 shows em condomínio. Foi 2 em prédio e um num condomínio de casas mesmo. Que aí a gente ficou numa esquininha, assim, dentro do condomínio, e o pessoal se deslocou, cada um trouxe sua cadeira, e ficou os grupinhos, assim. Legal. Então, foi um jeito também de ter música ao vivo, mas não é a mesma coisa, né? Que é todo mundo distante, né? Não tem aquela interação, né? Então, todo mundo de máscara, longe, né? Mas foi uma coisa que aconteceu. Então, em 2020... um jeito de ver música ao vivo. Um jeito de ver música ao vivo. E o pessoal curtia, porque os caras, a gente tá desesperado. Que a gente tá sem sair, né? Aí era mó barato, que o pessoal nas sacadas, né? Cada um com seu vinho, com a sua bebida, assim, com os petisquinhos, como se estivesse num boteco, mas na sua sacada, né? Ouvindo música ao vivo. Né? Então acabou sendo um jeito da gente fazer, de contornar isso. Sim. Né? Porque os músicos, eu tinha um amigo meu, baterista, que ele tava, a mulher dele fazendo bolo e ele trabalhando de entrega de bolo. Teve que vender uma das baterias dele pra pagar a conta, porque não tinha o que fazer. Né? Não tinha mais trabalho. Imagina, ele chega a fazer 3 shows num dia, né? E às vezes ele saía de um, ia pra outro, já emendava em outro e de repente acabou tudo, né? Na pandemia, a música como trabalho se tornou quase que inviável. Exatamente. Né? Então complicou demais. Aí começou o negócio dos shows online, que foi uma experiência interessante. Quando a gente fez o primeiro, eu falei, acho que não sei se esse negócio dá certo, não. Mas a gente tava sem tocar, né? Eu com o Henrique no Do Expresso. Tá sem tocar mesmo. Sem ganhar. Então vamos pelo menos fazer o nosso som e chegar num público que gosta da gente, que tava sempre indo ver a gente e tal. Puta, a gente fez e a gente se surpreendeu com a resposta, né? A galera assistindo, porque a gente trabalhou com contribuição voluntária, então a pessoa contribuía com o que ela queria, se quisesse. Né? O show tava lá pra ver, a gente não cobrava nada pelo show. A contribuição foi espetacular. Assim, me surpreendeu. Foi, cara, eu achei que não ia entrar nada, de repente entrou mais do que eu tocando na noite. Olha só. Foi, cara... Sem sair da minha casa? Como assim, né? Mas, claro, a gente trabalhou buscou uma melhor qualidade de som, montou um cenário, né? Toda montagem. Toda montagem. A gente não foi um negócio, vamos tocar aqui na frente da webcam. Não foi isso. Né? Então a gente preparou um show mesmo, né? Com todo o equipamento e tinha gente na produção aqui com a gente, né? Cuidando das coisas. Então não foi uma coisa assim, feita, vamos fazer de qualquer jeito. Né? Então isso acaba, as pessoas percebem isso e acaba funcionando. Claro, eles sempre, quando a gente vai te ver ao vivo, eles sempre mandam essas perguntas. A gente quer ver vocês ao vivo, mas, é legal pra caramba ver vocês também online. E eu tava até vendo uma entrevista, não sei se foi com o Nelson Faria mesmo, que falando que surgiu esse assunto dos shows online. E ele falou, ele tava perguntando pra alguém respondeu pra ele, eu não lembro quem agora.
Não, os shows online nunca mais vão acabar agora. Vai mesclar. Então você vai ter shows online e shows ao vivo, né? Presenciais, né? Ele falou, e vai também ter o híbrido. E eu tenho um amigo que já tá fazendo isso. Ele é um saxofonista e ele já começou a tocar ao vivo de novo, presencial. E aí ele tá lá no show e ele tá transmitindo. Shows ao vivo transmitidos online. Que interessante. Inclusive, com a banda Sonografia, a gente vai ter, ainda não tem uma data definida, vai ser acho que no começo de outubro, que a gente vai tocar num condomínio. E vai transmitir. E vai transmitir. Que legal. Então a gente vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo também. É um jeito de arrecadar a entrada e também arrecadar a caixinha online, né? Exato. Tem uma coisa muito presente no show online, né? Sim. A caixinha. Muito legal isso. Muito então legal. acho que é um formato interessante, né? Eu achei também. Eu acho que a pandemia, apesar de matar algumas coisas do funcionamento da música como trabalho, né? Ela trouxe outros meios de se virar e ainda trazer outra experiência, né? Para quem assiste, para quem toca. É verdade. Samuel, agora eu quero me aproveitar do seu conhecimento. Para quem não lembra, Samuel é professor de História da Música Popular Brasileira e eu quero conversar com ele agora sobre a relação dessa música popular brasileira com o jazz que a gente tá falando aqui no podcast. Então, Samuel, vamos lá. Quero te fazer algumas perguntas mais até um pouco históricas já. E acho que a primeira, espero que não seja embaçada, mas é uma pergunta meio geral de como que foi que o som do jazz chega aqui no Brasil. Por meio de que artistas brasileiros que adotam esse som, né? Queria saber um pouco sobre isso. Tá. Pensando e aí, século XX, né? Que é quando surge o jazz também nos Estados Unidos. E a gente imagina que por causa... Quando a gente tem muita referência, principalmente eu, né? Anos 80 e até anos 90, que até um filme que saía nos Estados Unidos, por exemplo, lá de Hollywood, demorava, sei lá, meses, até um ano pra chegar aqui, ou até mais, né? Mas se você vai mais pra trás, década de 20, que é quando surgem as gravações, primeira gravação aqui no Brasil foi em 1917. Ou seja, tava na cola. O rádio é inventado no mesmo ano. O rádio tá aqui no Brasil. Meses depois já tem rádio aqui. Então a tecnologia, né, todo o meio de comunicação era muito rápido. Então quando saiu o filme, o cinema, já tava aqui. Tipo, alguns meses depois já tava aqui. Já traduzido, entendeu? Então, era uma coisa muito mais rápida do que a gente viu depois acontecendo. Começou a ter um gap, né? Naquela época, não. Então, os estilos, com o rádio, vários estilos internacionais começaram a entrar no Brasil. Né? Porque então você só tinha música ao vivo, então não tinha muito como mesmo. Com a gravação, já poderia, mas mesmo o rádio veio antes ainda, né? Antes da gravação mesmo do disco, e mesmo quando teve não era acessível a quase ninguém. O rádio era um negócio muito mais acessível. Então começou assim a ter músicas internacionais, mas principalmente o cinema. O cinema foi o grande protagonista de trazer outras músicas para o Brasil, porque vinha no filme. Então, e o jazz, ele estava muito presente no cinema. Na verdade, o jazz ele surge como música de baile nos Estados Unidos, mas ele incorpora nos filmes. Então você tem, né, Days of Wine and Roses, que é um puta tema de jazz, que é o nome do filme, né, e tantos outros ali, né, que foram temas de filme e que acabaram virando standards de jazz, que hoje todo mundo toca instrumental, mas que ele surge com música cantada, né, pro filme, né. Então isso chega no Brasil. Então o Brasil ele já começa a consumir jazz anos 30, nos anos 20, anos 30, anos 40, já tá um consumo aqui, né? Não tem essa explosão de gente tocando jazz aqui, mas tem esse contato, né? Então as pessoas conhecem, elas dançam isso, né? A dança sempre foi muito importante na difusão dos estilos musicais, em qualquer lugar do mundo. E o jazz tinha aquela coisa, né? Aí você tinha o foxtrot, e aí você tinha os outros estilos que mesclavam, o swing, que mesclavam, né? Então a música americana, que acaba sendo o berço do jazz mesmo, ela vem aqui
E junto com isso, o blues tá junto, né? Porque, na verdade, o jazz ele tem um pé no blues já. Então acaba chegando isso aqui também. E acaba misturando com a música que a gente já tinha aqui, né? E que aí sim vai ter um salto em 58 com a Bossa Nova. Sim. Que é o que eu acho que a maioria associa quando fala de quando o jazz veio pro Brasil, né? Na verdade foi quando o Brasil começou a fazer Sim. mais ou menos uma ideia de jazz, né? A ideia até não é nem da Bossa Nova, porque é considerado, não sei se eu já tô até adiantando o assunto aí. Por favor, pode mas todo mundo fala que a primeira Bossa Nova é Chega de Saudade, gravada em 58 por João Gilberto. Só que Chega de Saudade já tinha sido feita antes pelo Jobim pro filme Orfeu, que surgiu alguns anos antes. E o próprio Jobim falou, não, Chega de Saudade não é Bossa Nova coisa nenhuma. Né? Só que se você pega a harmonia de Chega de Saudade, é a mesma harmonia do jazz americano. Ou seja, então, pré-movimento Bossa Nova, a influência da harmonia norte-americana, do jazz, já está presente, mesmo não se dando esse nome. Se você pega o Johnny Alf, que é pré-Bossa Nova, já tinha também o mesmo tipo de harmonia que o jazz usava. A Bossa Nova, na verdade, foi só um jeito novo de se fazer música, né? Um jeito novo de se tocar, né? Então eles pegavam o samba e tocavam de um outro jeito, né? O Bossa Nova, na verdade, era meio que uma gíria, né? Que você queria fazer um negócio de um jeito novo, uma coisa que você sempre fazia, então você fazia do jeito Bossa Nova. Sim. Bossa, coisa, treco, negócio. Então você fazia o jeito Bossa Nova, era uma gíria da época. Sim. Tudo que você fazia. Você faz comida. Mas eu vou fazer hoje comida de um jeito diferente. Então você vai fazer uma comida Bossa Nova. Isso. Entendeu? E aí isso trouxe pra música, acabou virando um estilo musical, né? Mas na verdade ele é um jeito de tocar qualquer tipo de música. Então você pega um samba, você pega, sei lá, uma valsa, você pega uma mazurca e toca de um jeito diferente e você tem a Bossa Nova. E até antes da Bossa Nova, acho que, tirando até uma dúvida pessoal aqui, é cabível dizer que o choro tinha alguma influência do jazz ou estamos falando de mundos separados? O choro antes não tinha nada a ver com jazz. Da mesma forma que a Bossa Nova é um jeito de tocar, o choro também. Então, você tinha os grupos musicais, né? A música começa a desenvolver muito rápido no Brasil, né? Então, pensando aí anos 30, 40, 50, o desenvolvimento musical no Brasil era uma coisa impressionante. De produção musical, gravação, não sei o que, composição, e a música em desenvolvimento muito ágil. E o violão era um instrumento mais barato, por isso que ele acabou se popularizando demais. Tem um piano, era muito caro. Começa a verticalização da cidade também, ou seja, tem um piano muito complicado. Então o violão era fácil. Então você tinha gente da classe média que trabalhava com outras coisas. Que era, sei lá, manufator, sapateiro, fábrica, sei lá, qualquer coisa que o cara fazia, até soldados, né? E eles gostavam de música, compravam um violão, o outro comprava uma flauta, um pandeiro, e eles começavam a tocar os clássicos do samba, né? Da música brasileira mesmo, que tinha na época, né? Do samba canção, e eles começaram a tocar. E aí, eles não tinham baixistas, era violão, pandeiro e flauta, né? E aí, o violão, ele ficava responsável pelos baixos. E aí, eles começaram a desenvolver aquelas linhas de baixo, que era sempre em descendência, né? Sim. Em linhas... E aí, o pessoal que ouvia eles, falava, vamos ver aqueles grupos lá que parece que eles estão tocando chorando. Né? Porque era sempre mais down a música, né? Por causa da formação. Não é que eles estavam tristes tocando, simplesmente tinha esse aspecto mais melancólico do jeito de tocar. Então começa, os chorões. Vamos ver os chorões tocando. E então o nome choro vem daí. Então percebe, eles não tinham nada do jazz, né? Era um jeito de se tocar música também, de tocar o samba, a samba canção. Só que eles faziam daquele jeito lá. Posteriormente, aí o choro praticamente morreu numa época, quando surge a Bossa Nova, acabou o choro. Ninguém mais... Que agora era... Que todo mundo queria tocar a Bossa Nova. Aí sim, depois disso, surge um cenário de choro, já de outra maneira. Que aí, mais virtuoso, que aí já não eram aqueles músicos que tocavam ali só... Já eram uns caras compondo coisas numa outra formação, e aí surge o formato choro, que é sempre ABC, que tem sempre aquela modulação na parte C, que acaba sendo
uma forma do choro que aí surge depois. Então você tem um choro antes da bossa nova e um choro depois da bossa nova. Esse sim, já muito mais Jazzístico. complexo, muito mais jazzístico. Legal, legal. E falando então já pós 58, a gente tem bossa nova surgindo no Rio. Você falou que o jazz já era algo ouvido, mesmo que não sob o nome de jazz, mas já era algo ouvido nas rádios, nos filmes, então com certeza presentes em São Paulo, né? Sim, com certeza. Como é que essa influência do jazz sai do Rio, vem para São Paulo? Quais são os primeiros estilos que se formam aqui? A gente falou do choro e teve choro em São Paulo também, mas qual foi a primeira expressão do jazz aqui em São Paulo? E já vamos até entrar na mistura que ele teve com a MPB, porque não dá para separar, né? Ele veio com essa nova onda da MPB. Olha, essa informação precisa não teria como te dar, mas a gente sabe que embora tudo surge no Rio, o samba surge no Rio, tem todo o movimento, mas começa a ter uma mobilização tudo para São Paulo. As primeiras gravadoras, as produtoras de disco, né, Casa Edson, tudo surge no Rio, mas aí eles começam a abrir filiais em São Paulo. Tem até um selo, que eu não vou lembrar o nome agora, que era internacional, e quando eles vêm pro Brasil, eles já vêm direto para São Paulo. Então, isso já nos anos 50. Então a gente percebe já essa migração de desenvolvimento cultural muito mais em São Paulo do que no Rio, né? O São Paulo começa a se tornar a capital financeira do país, e junto com isso começa a ter uma maior fomentação cultural em São Paulo também. Então, e eu não sei te precisar exatamente isso. Quando foi que começa a ter começa a se tocar o jazz mesmo aqui em São Paulo? Em que ano que isso foi? Mas a gente já tem, dos anos 60, a gente que tocava aqui, mas não tem como dar nome, mas o pessoal... Quando começam as casas noturnas aqui em São Paulo. Sim. Né? E aí sim você vai ter já esse movimento que começa... E sempre misturando muito, né? Hoje, você até tem alguns lugares que você pode ir lá pra ouvir o cara tocando jazz mesmo, sem misturar com música brasileira. Mas era uma coisa que não acontecia muito antes, né? Uhum. Mas era sempre muito mais misturado. Hoje você tem, os caras que parece até gringo, né? Sim. Que só toca os temas internacionais, toca música brasileira. Mas isso é meio raro até, né? Não é uma coisa normal, assim. Então eu não saberia te precisar mesmo quando que isso começa mesmo na noite paulistana. Mas eu sei que a partir dos anos 70 isso já fica muito forte, né? Ouvimos agora Andando em Círculos, de Samuel Fratelli.
ouvimos Andando em Círculos, composta por Samuel Fratelli e, novamente, interpretada pelo Dui Expresso. Beleza. Agora eu queria, até voltando um pouco naquele papo da rixa entre São Paulo e outras regiões, a gente falou sobre a cena, mas eu queria saber no quesito estilo. Tudo bem que a casa do jazz no Brasil, em São Paulo, é da onde sai a maioria dos artistas e do som, né? Mas comparando com outras regiões do Brasil, o BH, o Nordeste, até o Sul, em questão de estilo, o estilo paulistano, ele é diferente do resto do país? Sim, ele muda. A gente pode lembrar até mais pra trás, no samba, que o samba surge no Rio, e depois você tem uma cena de samba em São Paulo, a Dona Irã Barbosa, por exemplo, que é outro samba. Né? Então a gente percebe em todos os estilos, você vai ter, né, não é a mesma coisa. Você pega um grupo carioca tocando e você pega... vamos pensar aqui, por exemplo, banda Black Hill. Tá legal pra caramba. Eles têm um jeito de tocar. Pega a banda Mantiqueira aqui de São Paulo. É outro jeito de tocar. Né? Então a gente tem uma diferença sim do jeito de tocar daqui de São Paulo. E eu acho que o São Paulo ele acabou trazendo até a bossa nova ficou muito forte aqui em São Paulo. Né? Eu acho que até por causa dessa coisa muito urbana que São Paulo ficou, embora o Rio também, uma grande cidade, foi a capital do Brasil há muitos anos, né? O que fez ela ter essa explosão mesmo. Mas São Paulo, por ser essa coisa, muita gente de fora do Brasil aqui, né? São Paulo acabou se tornando um lugar muito de trabalho, né? Sim. Então a música é muito urbana. Então você tem tanto é que a música eletrônica, se eu não me engano, também ela tem um maior desenvolvimento aqui em São Paulo do que em outros lugares, né? E a mistura que começou a acontecer, né? Então hoje você tem essa mistura da música eletrônica com o jazz, e é uma coisa que acontece muito em São Paulo, né? Hoje com a questão da tecnologia e com a difusão da informação, você tem esse som acontecendo em outros lugares do Brasil. Mas acho que São Paulo acaba sempre sendo o centro desse tipo de coisa, né? Dessas misturas musicais. Eu acho que os outros lugares, eles trabalham muito a sua música regional, né? E acaba misturando de certa forma com um pouquinho do jazz, né? Porque o pessoal começa a estudar e aí vai mesclando a sua harmonia, né? Mas não tanto na ritmo. Aqui em São Paulo, você vai pensar, qual é a música de São Paulo? Que música que nasce aqui? Tirando o samba do Irã Barbosa, você tem uma mistura de coisas aqui, né? Então eu acho que São Paulo é uma miscigenação musical impressionante, onde a gente consegue fazer jazz com samba, jazz com baião, samba com outra coisa, com música eletrônica, e é muito interessante. Sim. E tem sempre cenas nascendo, né? Levas e levas geracionais de artistas que vem vindo e vem trazendo novos estilos. A gente tem toda uma nova geração da MPB agora, outros estilos musicais mesclando com samba, com música regional, outras pautas nas letras. E aliás, dentro disso mesmo, você citou alguns artistas dos anos 80 e tudo. E hoje em dia, você vê algum artista de uma geração mais jovem, em ascendência, que você considera que tá carregando essa onda do jazz pra frente? Puta, tem bastante gente. E de vários instrumentos, né? Tem um pessoal muito bacana aí, que a gente acompanha muito agora nas redes sociais, que essa galera tá muito presente, né? Porque o pessoal mais velho acaba demorando, né, pra entrar e não consegue... E essa molecada tá dominando a cena, né? Isso a gente não vê... Embora o nosso foco aqui é São Paulo, mas a gente vê isso mundialmente acontecendo. Uma galera muito nova tocando muito. E tudo. Guitarra, piano, baixo, né? Outro dia eu vi um vídeo de um menininho, sei lá, 8 anos tocando baixo. Cara, não. Para, né? Tem um outro guitarrista, que agora ele já tá com 20 anos,
Ele é... Eu nem sei de que país que ele é. Eu sei que ele é do leste europeu. E aí eu vi um vídeo dele com 13 anos tocando jazz, assim. Parecia um velho tocando. A expressão musical dele, né? Não a virtuose só, mas ele tinha uma bagagem musical no som dele. Eu falei, cara, como pode? Ele tem 13 anos. Né? Aí hoje ele tá com 20 anos, gravou já o disco dele autoral. Tá sensacional. Com jazz, assim, já meio experimental até, com umas melodias e harmonias fora da curva, entendeu? Então, e eu tô vendo muito isso acontecendo por aqui também, né? Alguns músicos despontando, assim, gente nova, né? E é interessante porque essa galera não fica restrita no estilo, né? Sim. Então você não vê mais um cara que só toca aquilo, né? Você vê o cara tocando, daqui a pouco ele lança um outro vídeo na internet, ele tocando outro, você fala, cara, mas é o mesmo cara, né? Então a gente percebe que essa diversidade musical, ela tá sendo importante também, pro cara conseguir ampliar o seu público, né? E porque ninguém gosta de tocar uma coisa só, né? Até quando eu falei, né? Se eu começar um músico de jazz, só de jazz não, porque eu gosto muito de jazz, mas eu gosto de tocar outras coisas. Só que eu acabo mesclando. Eu não tenho como separar. Hoje eu vou tocar rock. Não, vem junto. Sim. Né? Quando eu vou tocar jazz, vem junto também, né? Então, e eu vejo essa nova geração aí vindo nessa pegada. E é muito bacana. Pô, que legal. Samuel, vamos encerrando o episódio por aqui. Quero te agradecer de novo por participar hoje, por nos receber, nos contar a história, nos dar informação. Novamente, para o ouvinte, conversamos com Samuel Fratelli, músico, professor, produtor musical. Samuel, você quer deixar alguma rede para os ouvintes, divulgar algum trabalho seu? Eu tô no Instagram, Samuel Fratelli, com 2 L's, LLI. E aí, tem meu canal no YouTube também, onde eu tô pondo alguns vídeos lá. Tem meu site, samuelfratelli.com, onde eu divulgo ali as minhas agendas, que não tá tendo muitos agora. Estamos tentando retomar as agendas aí, né? Mas tô sem fazer algum concerto online. Então fica ligado aí. Fiquem antenados porque Samuel vai lançar material, hein? Então, Samuel, mais uma vez, obrigado. Lembrando, ouvinte, que eu sou Marcos de Rosa, eu produzo o Ouvir Jazz em São Paulo como parte do meu trabalho de conclusão de curso na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Muito obrigado pela audiência, eu espero que a gente se encontre novamente no próximo episódio.